حمدا لمن هداني لسنة العدنان محمد المختار وسيد الأطهار فهذه أرجوزة لطيفة وجيزة. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد. Louvado seja Allah subhanahu wa ta'ala. A paz e a benção de Allah estejam com o nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assim também rogamos a Allah subhanahu wa ta'ala que dê paz e a benção mais ainda sobre Jesus Cristo, o mensageiro de Deus enviado para as ovelhas perdidas de casa de Israel, e todos os outros mensageiros e profetas de Allah. Peço a Allah subhanahu wa ta'ala que nos dê a paz e a benção, que nos dê a orientação para a senda reta. Meus queridos e minhas queridas, mais uma vez estamos aqui para falarmos sobre o processo que temos falado sobre esse livro de Mahmoud al-Thaqar, o autor desse livro, que estamos fazendo essas traduções de árabe para português. Hoje vamos falar sobre as justificativas para a crucificação de Cristo segundo os cristãos. Ou seja, qual é o motivo de Cristo ser crucificado? Na tentativa de justificar a crucificação de Cristo e associá-la ao pecado de Adão, os cristãos dizem: Deus quis, através da sua misericórdia, livrar a terra da maldição que se abateu sobre ela por causa do pecado de Adão. Mas a sua justiça recusou-se a fazer qualquer coisa, exceto punir aqueles que cometeram pecado. Então, qual é a saída para conciliar o herdeiro do pecado e da terra amaldiçoada por causa de Adão? Ok? Então, qual é a justificativa que os cristãos mostram, ou seja, tentam justificar a causa da crucificação de Cristo, tentando associar a crucificação de Cristo, ou seja, vamos dizer assim, entre aspas, supostamente a crucificação de Cristo. Já nós falamos aqui sobre esse tema e sabem qual é a visão islâmica e sabem os fatos que foram também narrados na Bíblia, como nós também passamos aqui esses aspectos. Portanto, dando o pecado de Adão, relacionando a crucificação, a suposta crucificação, com o pecado de Adão, e como, por causa da justiça de Deus e amor de Deus, ele tinha que punir uma pessoa inocente para poder perdoar o Adão e os descendentes de Adão que não evoluíram, que não fizeram nenhum pecado. O Agostinho resume a questão em seu livro Enchiridion, dizendo que Deus é misericordioso e não quer mudar as leis do tribunal, e que a morte é um castigo justo por este pecado original. Então ele usou um truque para salvar seus servos. Então eles morreram e depois vivem novamente. Ou seja, depois de eles morrerem, vivem novamente. E então a sua liberdade lhes é devolvida após a sua nova vida. Visto que matar todas as pessoas contradiz a lei da natureza e as leis do universo, deve haver uma pessoa que seja infalível do pecado original. Deus punirá com sua morte, depois ressuscitará. Então sua morte será equivalente à morte e a castigo da humanidade. E Deus escolheu seu Filho para esta missão. Ou seja, o pecado que Adão cometeu, o castigo dele, a punição que esse pecado merece, é de todos morrerem. Realmente, matar a todos por causa do pecado de uma pessoa seria algo que contradiz a lei da natureza
e as leis do universo. Então tinha que haver alternativa para tal. A alternativa essa era de fazer o quê? Era de crucificar uma pessoa infalível, uma pessoa que não tivesse nenhum pecado, que nunca cometeu um pecado. Essa pessoa seria morta, em troca com a morte de toda a humanidade, E essa pessoa seria escolhida por Deus. E assim Deus decidiu escolher o seu Filho, que é Jesus Cristo, de acordo com a explicação do Agostinho, de uma forma resumidamente. Mas nós vamos ter muitas mais à frente. Vamos trazer as nossas perguntas e resposta em relação a essas justificativas. O pastor Labib Michel diz: Deus misericordioso também é um Deus justo, e um Deus amoroso também é um Deus santo, que odeia o pecado. Se esta imagem estiver conectada em nossas mentes, perceberemos imediatamente que os atributos morais perfeitos de Deus não podem permitir o pecado seja perdoado sem recebê-lo, ou seja, sem nada em troca. Ou seja, com outras palavras, Deus não pode perdoar pecado sem receber nada em troca. Então Deus exigiu que fosse pago alguma coisa para poder perdoar o pecado. A sua retribuição seria então a crucificação da cruz. Aí aparece diante de nós como uma necessidade inevitável para reconciliar a justiça e a misericórdia de Deus. Portanto, mais ou menos são essas as justificativas, seja da Igreja ou dos teólogos cristãos, a crucificação do Cristo. Nós vamos ver aqui, realmente, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, essas justificativas e essa doutrina cristã mostra a Deus Todo-Poderoso, incapaz de perdoar Adão e seu pecado, e assim também deixando o Deus muito confuso sobre como deveria puni-lo, depois de ter decidido sua punição. Deus decidiu a punição de Adão, mas não soube como é que seria essa punição. Por isso demorou milhões de anos para depois enviar Cristo em punição do pecado de Adão. A decisão de punir parece uma decisão precipitada em busca de uma saída. A busca por essa saída se entendeu por muitos séculos. Estendeu-se por muitos séculos. Depois foi encontrada a única saída, era oprimir Cristo e torturá-lo na cruz como expiação por um pecado que ele não cometeu. Os cristãos compararam a seu Deus de uma forma repugnante à imagem de um usurário que queria compensações por tudo. Ou seja, quer compensar, quer ser pago para perdoar um pecado. Esqueceram de que, quando Deus pune, Ele não pune por compensação, para agradar a si mesmo, ou por vingança, mas sim para coibir o mal e purificar a alma da sujeira do pecado. Ou seja, quando Deus pune uma pessoa, Deus não vai punir a pessoa porque Deus odeia essa pessoa, ou Deus está retaliando essa pessoa, mas sim Ele pune a pessoa para purificá-la, dos pecados que essa pessoa mesmo carrega. Nesse caso, então, o pensamento, de acordo com a explicação atrás que nós falamos, a justificativa, o pensamento cristão não percebeu a existência de muitas alternativas aceitáveis que são compatíveis com as leis passadas de Deus em relação aos homens, e todas elas são melhores do que recorrer à crucificação de Cristo, em expiação
pelo pecado e cumprimento dos 2 anos de vingança e justiça no sentido cristão. Entre essas alternativas estão arrependimento, ou seja, era muito simples que Deus colocasse na mente das pessoas ou na mente de Adão ele arrepender do pecado que fez e Deus perdoá-lo. Arrependimento, perdão e entre elas está o perdão, com um instrumento de perdão cujo preço não excede alguns dólares. Entre elas está simplesmente punir os pais pelo seu crime. Tudo isso, exceto o perdão, em troca de dinheiro, em troca de algum preço. Ou seja, tinha muitas alternativas para o pecado que Adão fez. Uma das alternativas é arrependimento de Adão. Uma das outras alternativas é perdão de Deus. Outras alternativas era punir somente os pais, sem que os filhos fossem punidos. Tudo isso eram alternativas para isso. Portanto, o arrependimento do pecado é expiação por isso. Se houver um conflito entre misericórdia e justiça, como afirmam realmente aí a doutrina, então uma das maneiras mais importantes de sair da questão é arrependimento, reconciliação. Ou será que Deus não aceita a reconciliação sem nenhum preço? Que Deus mencionou no Alcorão que Adão fez, e é uma grande porta de graça de Deus que Ele fez para os pecadores. Ou seja, é uma porta enorme, uma benção enorme. Deus permitir uma pessoa que caiu num pecado, se quiser voltar a Deus, se quiser ser perdoado, é muito simples, só arrepender-se e é perdoado. Por isso o arrependimento leva o pecado, purifica o coração, do modo que o pecador arrependido se torna amado por Deus. Então, por que os cristãos não dizem que Adão se arrependeu? E seu arrependimento foi aceito. Eles não insistiram na retribuição. Nem o escritor anônimo de Epístola aos Hebreus insistem que sem derramamento de sangue não há perdão. Deus tem várias formas de perdoar. Os textos da Torá e do Evangelho falam extensivamente sobre o arrependimento e suas histórias, da aceitação dele por Deus. Aqui está Cristo sentado com os cobradores de impostos e pecadores, e os fariseus e escribas reclamam disso, dizendo: este homem recebe pecadores e come com eles. Então Cristo mostrou-lhes seu desejo de arrependimento e a alegria de Deus no arrependimento, e contou-lhes esta parábola, dizendo: qual dentre vós é o homem que, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no deserto e vai atrás, ou seja, deixa as 99 no deserto, vai atrás da perdida, até que a encontra. E quando a encontra, coloca sobre os ombros, regozijando-se, e vai até sua casa. E chama seus amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrem-se comigo, porque encontrei minha ovelha perdida. Eu vos digo, assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende. Veja só, Jesus, esse é o ensinamento de Jesus Cristo. É isso que nós defendemos, que nós devemos seguir os ensinamentos de Cristo. Veja só, eu vos digo, assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende. Por um pecador. Em português se diz é indefinido, um artigo indefinido, ou seja, engloba todas as pessoas, incluindo Adão. Eu vos digo, assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende. Portanto, o arrependimento é aceitável a Deus como meio da salvação do pecado e não contradiz o decreto de retribuição de Deus ao pecador.
Ele também deu 2 outros exemplos de arrependimento. Seu povo, seu povo sim, ele comparou a alegria do arrependimento, a alegria de um pai pelo retorno do seu filho perdido e pelo dono do dinheiro ou da moeda perdido ao encontrar seu dinheiro. Veja Lucas 15, 8-32. Deus prometeu a aceitação àqueles que se arrependeram no livro de Ezequiel. Ele disse: se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos, ou seja, todas as minhas leis, e fizer o que é certo e justo, pela vida ele viverá, e ele não morrerá. Todas as suas transgressões que cometeu não serão librados contra ele, ou seja, ele será perdoado. E sua injustiça que cometeu viverá, ou seja, sua justiça que cometeu viverá. Existe alguma boa vontade ou maligno? Ezequiel 18, 21, 23. Ou seja, Deus perdoa por arrependimento. Outras questões que nós vamos dizer, se nós fizermos uma comparação da época de Adão, a época de Jesus são milhares de anos. Mas, meus queridos, por que Deus esperou que bilhões e bilhões de pessoas morressem sem saber da crucificação, sem saber da vinda de Cristo, para depois? Por que todo esse período Deus não encontrou solução viável? Milhões de anos à espera de salvação, à espera de punição. Pessoas que vieram antes e foram consideradas como boas pessoas. Por que essas pessoas foram consideradas como boas pessoas? Entre elas existem pessoas que são judaicas, que outras não são. Alguém pode dizer: não, esses são judeus, são povo, é um povo escolhido de Deus. Não. Houve outras pessoas, outros povos que vieram antes do povo judeu. Como exemplo, Noé não era um judeu. Então, houve pessoas que acreditaram em Deus e adoraram a Deus e foram consideradas, dentro propriamente da Bíblia, como pessoas justas, pessoas que viverão para sempre, como vimos um pouco atrás. Em Isaías, ele confirma a promessa dizendo: deixe o ímpio o seu caminho e o homem injusto os seus pensamentos, e arrependa-se para o Senhor, e ele se compadecerá dele e do nosso Deus, porque ele tem abundância de perdão. Isaías, viu? Ele tem abundância de perdão. Essa abundância Deus não tirou nem uma vírgula para perdoar a Adão. Tinha que esperar um preço. Será que Deus é tão, não sei como posso dizer, é tão assim? Não perdoa sem nenhum preço. Portanto, meus queridos e as minhas queridas, por causa desta crença que muitos nós poderíamos mencionar aqui, que a igreja considera crianças que não forem batizadas, se morrerem, serão meninos do inferno e não de glória. Por causa do quê? Porque não foram batizados. Porque esses meninos não foram batizados. Realmente, a crença da crucificação trouxe problemas para a humanidade. Trouxe problemas para aqueles que viveram antes de Cristo. Trouxe problemas para as crianças. Trouxe problemas para todos aqueles que acreditaram nessa crença, que é claramente, não tem nenhuma dúvida, que é claro, é injustiça. É justiça. Injustiça de carregar pecado sobre uma pessoa que não se envolveu nesse pecado. Outra questão sempre que eu realço nesta questão de pecado de Adão, como propriamente a Bíblia afirma, que Adão não sabia diferenciar o bem e mal. Se ele não sabia diferenciar o bem e mal, e depois foi enganado pelo serpente, veja só, foi enganado. 2, não sabia diferenciar o bem e mal. Como é que Deus vai proibir? Como você vai dizer um louco: tu, louco, não podes andar na estrada, tu, louco, não pode aproximar aquilo ali. Depois, quando esse louco aproxima dali, você vai puni-lo. Não só vai punir a ele, vai punir até a descendência dele. Já viram uma justiça como essa?
Eu não acredito que Deus é tão injusto até nesse ponto. Portanto, vamos fazer aqui aquilo que ouviram de bem vem de Deus, aquilo que ouviram de mal vem de mim e do Shaitan. Que Allah vos abençoe. Até a nossa próxima palestra.